Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Palavras do Salmo capítulo 1, versículo 4 ao 6. Estimados, nos tempos bíblicos, o trigo ele era colhido e amassado à mão. Os feixes dos grãos colhidos eram batidos com força para esmagar e separar os talos dos grãos do próprio trigo. Os grãos, após serem separados dos talos, eram jogados no ar. Os grãos de trigos mais pesados caíam no chão para serem recolhidos, enquanto que os grãos leves e também os pedaços dos talos, ali a palha, eram varridos e levados pelo vento. De acordo com o salmista, pessoas perversas, ou seja, aqueles que rejeitam o Criador, o Senhor, o Salvador, aqueles que rejeitam o caminho da salvação, são como uma palha que o vento leva, que o vento afasta. Eles não são mais substanciais do que aqueles pedaços dos talos, aquelas cascas que o vento leva. No entanto, ao olhar para o mundo, ao olhar ao nosso redor, nós podemos até pensar em discordar dessa observação do salmista. Talvez podemos olhar do nosso ponto de vista, os ímpios parecem estar muito mais bem estabelecidos, muitas vezes muito mais bem-sucedidos em sua maldade, em sua prosperidade. O salmista no Salmo 73, inspirado também, ele reconhece essa realidade angustiante, dizendo assim: eu vi a prosperidade dos ímpios, pois eles não têm dores como a morte, ou há dores até a morte. Seus corpos são gordos e elegantes. Eles não estão em apuros como os outros estão. Eles não são atingidos como o resto da humanidade. Salmo 73, versículo 3 ao 5. Os ímpios parecem ter vantagem em tudo, pelo menos por enquanto. Houve um tempo, aliás, pouco tempo, em que os ímpios triunfaram mesmo sobre o Filho de Deus. De acordo com o plano de Deus para a nossa salvação, Jesus ele permitiu ser superado pelo poder das trevas, conforme Lucas 22, 53. E foi para o nosso bem que Jesus permitiu, pelo menos por esse instante, que o mal, que as trevas prevalecessem. Jesus ele foi condenado, ele foi crucificado, morto e sepultado. E então, naquela primeira manhã daquele domingo da Páscoa, Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus mostrou a sua vitória sobre o pecado, sobre a própria morte e também sobre Satanás. Jesus ele superou o poder das trevas. Ele superou o mal deste mundo. E em Cristo nós estamos purificados dos nossos pecados pelo sangue do Salvador, e a vitória de Jesus sobre o mal, sobre as trevas, sobre a morte, também é a nossa vitória. Crendo, confiando em Jesus, nós podemos também suportar a cruz, os sofrimentos deste mundo, mesmo que o mal pareça prevalecer. Embora às vezes sofreremos com a maldade que, por enquanto, parece triunfante, sabemos que Jesus superou o mundo. E por isso nós podemos e devemos continuar orando para que os ímpios se afastem do mal, para que eles se arrependam dos seus maus caminhos e possam se voltar ao Salvador Jesus, para que eles possam receber o perdão, a esperança, encontrados apenas através da fé, em nome e no poder do próprio Senhor e Salvador Jesus. Nós sabemos que os ímpios nem sempre triunfarão, como nos diz também o salmista. O dia está chegando quando os perversos impenitentes e os seus caminhos malignos perecerão.
Jesus retornará como rei e juiz, e os ímpios não permanecerão no dia do julgamento. Como pedaços de palha serão levados pelo vento. Os ímpios cairão diante do Rei dos Reis. Mas nós, que estamos vestidos pela fé na justiça de Cristo, nos manteremos firmes no julgamento, porque, de acordo com a promessa do Senhor Jesus, pela fé, nós já passamos da morte para a vida. João 5:24. Como os grãos de trigo na colheita, estaremos reunidos na presença do nosso Senhor para vivermos com Ele para todo sempre. Querido Jesus, mantenha-nos firmes na fé até aquele dia em que o Senhor voltará a este mundo para buscar os que creram e os que creem em Ti. Ajuda-nos a mantermos a nossa fé firme em Ti, mesmo diante de tantas adversidades, mesmo que às vezes vejamos o mal prosperar. Que nós confiemos e saibamos que esse mal terá o seu fim, em que nós seremos retirados deste mundo mau, deste vale de lágrimas, e seremos conduzidos ao lar eterno. Em Tua graça e em Tua misericórdia. Muito obrigado. Amém.